Se você tem uma única fonte de renda na sua vida, por exemplo, o trabalho, ele estava falando ali especificamente de você ser um assalariado. Você está a um passo da pobreza. Por quê? Porque se você é mandado embora, é claro que ele contou ali muito mais num cenário americano, Sim. onde talvez não tenha a CLT, não tenha alguns benefícios ali que você sai e consiga ter ainda pelo menos um mês, dois ali para respirar de fôlego, que lá é contrato, então você sai já no mês seguinte você não tem nada. Então ele quis levar para as pessoas esse contexto. De assim, ó, se você tem uma única fonte de renda, principalmente se for o seu trabalho, você está um passo da pobreza. Porque você, tudo bem, não interessa quanto você recebe hoje. Você está recebendo, gastando tudo isso, alocando esse dinheiro no que você quer, nos seus sonhos, nos seus desejos de vida. E se você for mandado embora amanhã, o que você vai fazer? Você está praticamente na pobreza. Eu vou além, né? Acho que ser mandado embora, você tem até os contextos de país para país, mas e se você fica doente? Também. Como fica a sua família? Acho que é além disso, né? O contexto era num evento que era para estar falando ali mais para assalariados mesmo, mas o Sim. contexto geral é esse. Se você fica doente, se você tem uma doença que impossibilita, talvez, Exato. da única pessoa da casa que provém dinheiro para casa, não ter mais dinheiro em um mês. Cara, a família tá a um passo da miséria. O Brasil tem a CLT que resguarda um pouco, especialmente as pessoas que têm baixa renda, certo? Sim. Ele vai resguardar todo mundo que estiver no modelo CLT, mas o pessoal que tem baixa renda é o mais beneficiado desse modelo, né? Eu acho que é um modelo que, para quem não tem grandes salários, é importante e ele é necessário porque você resguarda a vida do cara não passar fome. É um modelo bem diferente do americano, certo? Mas aí, beleza, ele fala isso que, pô, você tem uma renda só. Mas, cara, legal, vamos dizer o seguinte: modelo americano implantado no Brasil. Eu tenho uma renda só. Então eu tô próximo da pobreza ali, certo? Certo. Legal. Cara, como que então sai dessa matrix, né, de trabalho, única renda, se esse é um risco muito grande? Boa, vamos lá. Então, assim, para a gente começar a entender o cenário total. Quando a gente vai crescendo, a gente tem a nossa relação com o dinheiro muito baseada em troca. Então, a nossa troca é sempre pensando assim, pô, por que eu preciso de dinheiro? Porque eu quero comprar alguma coisa, porque eu quero... Eu lembro, até para fazer um paralelo aqui, eu lembro que talvez a primeira vez que eu quis ter realmente dinheiro na minha vida era porque eu queria ter uma bicicleta. Então, os caras da minha rua tinham uma bicicleta nova ali. Naquele momento, eu olhei, acho que eu tinha 12, 13 anos, eu olhei e falei assim, putz, se eu trabalhasse, eu ia ter dinheiro para comprar essa bicicleta. Porque meus pais não iam me dar, então se eu trabalhasse, eu ia ter esse dinheiro. Então, a gente é criado tendo uma relação com o dinheiro ali de você ter que ter uma troca. Você vai conseguir dinheiro e você vai ter alguma coisa na sua vida. E quando a gente começa a trabalhar, a gente também tem isso muito fixado na nossa cultura. Então a gente começa a trabalhar, vira um assalariado e dificilmente a gente vai pensar em gerar uma renda ou guardar esse capital ou fazer alguma coisa extra. Por quê? Eu estou resguardado, eu tenho meu emprego. Entendeu? Eu tenho um emprego que é a minha fonte de renda. Então a gente não é condicionado a de repente pensar numa segunda fonte de renda, numa terceira, numa quarta, investir em alguma outra coisa ou estudar para ter alguma outra possibilidade, porque assim, eu acho que vai muito além da gente ter só uma segunda fonte de renda. Talvez você não precise ter uma segunda fonte de renda a princípio, mas você pode ter uma possibilidade. Então você imagina o seguinte: eu sou programador, desenvolvedor ou um analista financeiro, mas eu sei fazer alguma outra coisa. Se me dá uma dor de barriga muito forte e eu não consigo exercer a minha profissão, eu tenho uma segunda possibilidade de fonte de renda, pelo menos. Por mais que não seja a minha segunda fonte de renda, ela pode se tornar. E aí, é aquele negócio, né? Você vai comprar guarda-chuva na tempestade, você vai pagar mais caro. Então, compra o guarda-chuva antes. Então, o ideal, o que é? É você sempre tentar, tô no momento legal, tem uma graninha guardada, pensa em fazer alguma coisa antes. Pensa em ter uma segunda fonte de renda ou uma boa possibilidade de gerar uma segunda fonte de renda. A gente vem, só rapidinho, a gente vem de um momento no mundo em que as pessoas precisaram se reinventar. Sim. Certo? E muitas tinham apenas uma fonte de renda. E aí, após esse momento, né, a gente não vai falar o nome aqui, mas após esse momento, as pessoas ficaram sem nenhuma renda. Uhum. Certo? Fechou-se tudo, ninguém compra nada, não tem consumidor, não tem produto sendo feito, não tem produto sendo feito, eu tenho escala de demissões, então eu tenho muita gente sem emprego, certo?
E no Brasil, especialmente, e aí me corrija até disso se você acha diferente, mas no Brasil, especialmente, a gente aprende a uma função, uma profissão, e você não sai dessa. E é normal, normal, porque assim, meio é pra o que sempre. a gente aprende. É meio pra sempre. É meio pra sempre. Porque a gente tem essa visão no Brasil muito de carreirista. Então, por exemplo, se você pegar lá conversas com pai, avô, tio, possivelmente você vai ouvir sempre conversas do tipo assim, pô, filho, você tem que fazer carreira na empresa para você ir crescendo lá dentro, para você ir pegando novos cargos. Não é aquele negócio do tipo, pô, vai lá e se arrisca. É difícil as famílias. É claro que pode ter gente que tá assistindo a gente agora que vai falar assim, não, pô, mas na minha família, meu pai sempre me incentivou a investir, a criar negócios, a gerar produto, enfim. Mas, cara, é uma parcela muito pequena. É o que você falou. A parcela, talvez, a grande massa e a massa da população não tem esse tipo de educação. A educação, se vier algum tipo de educação desse tipo, faça legal o que você está fazendo na sua empresa para se manter sempre bem colocado lá dentro, ou se manter no seu cargo, não ter nenhum tipo de problema lá dentro. Enfim, isso é cultural, cara, é cultural. Então é difícil chegar para uma pessoa. O que eu costumo falar, quando algumas pessoas chegam em mim e perguntam, pô, o que eu faço com o meu dinheiro? Eu recebo muitas vezes essa pergunta. Eu falo pra ela, o que você quiser. O dinheiro é seu. Ninguém pode falar pra você o que você tem que fazer. E tem que ser assim. Só que a gente tem que ter uma consciência de que se eu plantar algo ruim, eu vou colher algo ruim. Simples assim. Mas se eu quiser estourar meu dinheiro todo mês no cartão e em cada loja criar um cartão novo, estourar, aí vou não sei aonde, pega um empréstimo e estouro. Cara, tá tudo certo. Tá tudo certo. É o seu dinheiro. Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Só que você vai colher coisas ruins. Daqui a pouco você está devendo para todo mundo, você não tem mais crédito. Enfim, então essa questão cultural que você citou aí, desse ponto, é difícil de você inverter. Porque é isso. A ideia é sempre você estar ali, entrar numa empresa, fazer carreira, talvez pegar um cargo de coordenação, gerência, diretoria, entendeu? E tudo bem se você também quer fazer isso, não tem problema nenhum. Porém, se você pegar num contexto totalmente frio da situação, você vai olhar e falar assim, pô, verdade, se eu tiver um problema, eu tô a um passo da miséria. Sim. É verdade. Tudo bem que eu tenho uma posição legal aqui na empresa hoje, eu conheço tudo da minha área, talvez se eu sair hoje da empresa X eu entro na Y, talvez. É tudo talvez. E a velha máxima, né, que todo mundo aplica, ou deveria aplicar. Se você colocar todos os ovos na mesma cesta e a cesta cair no chão, acabou. Você fica sem nenhum.